Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele é o Senhor, somente a Ele, toda honra, toda glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor a respeito de depressão cristã. É o que está mais se comentando por aí, ainda mais com o negócio da gripe que está aí, né? Da gripe da Covid-19, né? E que é coisa simples, porque coisas piores estão para vir. Se o que eu estiver falando é mentira, a Bíblia também é mentira. A Bíblia diz para você se preparar, porque coisas piores estão para vir. Se você está deprimido por causa disso, eu não sei o que vai ser de você. Vamos falar a respeito de depressão cristã, mas antes eu peço que você veja aqui embaixo, na descrição, qual é o motivo de eu ter um canal no YouTube. Aí você lendo e você meditando, você toma a sua decisão, se você deve ou não se inscrever no canal. Vamos lá. Eu sou uma pessoa contra negócio de depressão cristã. Eu estou falando a nível não de ciência, mas de fé, porque eu sou cristão, o canal é um canal cristão e nós vamos falar de fé. A nível de fé, cristão ter depressão é uma coisa muito complicada. Muito complicado. Eu sei que pessoas já devem estar até parando de assistir o vídeo porque está achando que eu vou falar um monte de bobagem, mas eu vou falar a nível da Bíblia, a nível da fé em Cristo. Veja bem, começou a chover, vai ficar um barulhinho aí, né? Está chovendo aqui e deve atrapalhar um pouquinho no áudio. Mas veja só, existem três tipos de crente, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Lá na carta, uma das cartas do Apocalipse diz que existe o crente frio, o crente morno e o crente quente. O crente quente, essa aqui é a boa. Então o crente frio, quanto o crente morno, está bem claro que não são pessoas convertidas. A essas sim a depressão é cabível. É cabível. Se tem, eu até entendo porque tem. Porque não tem conversão. Eu estou falando de uma forma mais rápida para o vídeo não ficar tão grande. Mas veja bem, o crente convertido, que é o crente quente, que Jesus fala numa das cartas do Apocalipse, esse crente ele tem uma convicção de fé. Convicção de fé. Essa fé, ela não é uma fé numa religião, mas num Deus. Ela é uma fé numa provisão. A depressão, ela é causada, né, se nós formos reduzir, entendeu? Simplificar o termo, ela é causada por quê? Porque a pessoa ela tem uma carência, ela tem uma necessidade, ela tem uma ansiedade de alguma coisa. É pessoas que não conseguem levar de uma forma natural uma perda, né? Perda da família, perda de marido, de queridos, perda de seja lá o que for, perda do emprego. E essa pessoa não vai conseguir discernir isso de uma maneira natural e ela vai acabar tendo uma depressão, porque essa ansiedade vai levar a uma depressão. Outras coisas também é quando a pessoa quer ter uma coisa e ela não pode ter, ela não consegue ter. A geração de hoje, de adolescentes, até de jovens, até crianças, que eles não gostam, que falam, mas é a geração mimimi, se não der um smartphone hoje com adolescente, com a criança, ele já está em depressão. Funciona dessa forma. Ele praticamente já está em depressão. Aí você veja só. A minha geração, na época, num grupo de 15, que a gente ficava na rua conversando, jogando bola e tudo mais, num grupo de 15, cerca de 2 ou 3 no máximo tinha bicicleta. E todo mundo queria ter bicicleta. E a gente chegava para os nossos pais, pai, mãe, eu quero uma bicicleta. Não tem condição, não vou te dar bicicleta, não posso, pronto, acabou. O máximo que a gente fazia, pedir o colega para dar uma volta, pô, deixa eu ir ali na esquina e voltar. Só isso. Mas hoje a geração mimimi não. Ela é apoiada, né, por um grupo aí, né, que também faz parte do politicamente correto, né, e faz com que eles entendam que os pais têm obrigação de dar as coisas para ele.
E eles vão nessas coisas e acabam entrando em depressão. Hoje, crianças, né? Crianças, com 2, 3 anos, sei lá, já está indo para o psicólogo. Então, essa ausência que vai causar depressão. No crente, isso não pode funcionar quando o crente, ele realmente convertido. Os outros dois lá, morno e frio, tudo vai acontecer com ele. Ele não tem compromisso com Deus. Ele tem compromisso, seja lá com o que for. É uma igreja imaginária que está na cabeça dele e é o desejo que ele tem no coração. Mas a igreja verdadeira é a igreja que está exatamente registrada aqui, nesse livro. É a verdadeira igreja. É aqui que é a igreja. Então, veja só. Hoje existe muitos pastores que defendem, né, a depressão cristã como uma coisa natural. É uma coisa natural. Por quê? Porque hoje muitos pastores estão sofrendo de depressão. Há cerca de 3 anos atrás, o Júlio César, que era do Campos Madureira, se matou. Tem pastores se matando por tudo quanto é lado. Eu ouvi dizer que um dos principais da Adventista já está há mais de 3 anos com depressão. Ou então, para a coisa não ficar feia para eles, vão começar a defender isso como uma causa natural, um estresse religioso. E é mentira, não é verdade. Se fosse assim, os apóstolos eram para ter tudo morrido de depressão, mas eles morreram do martírio, tirando o João, que morreu na ilha de Patmos. O apóstolo Paulo, ele era para ser um deprimido profundo, e você vê que nas últimas cartas dele ele tinha humor, ele queria estudar. Ele, quando escreve a segunda carta para Timóteo, ele pede para Timóteo trazer, além do casaco dele, trazer os livros. Ele até queria estudar. Quem é que é depressivo, que quer estudar, que quer crescer? Ele já estava marcado para morrer. E ele manda trazer Marcos também, que era útil para ele, que antes ele tinha tido uma briga com ele. Paulo foi chicoteado, foi surrado, foi apedrejado, foi chamado de tagarela, foi expulso da própria igreja com os irmãos. Paulo sofreu naufrágio e coisas desse tipo. Não tinha depressão. Por que hoje agora pode ter? O pastor hoje, simplesmente, pastores têm carros. Esses pastores que eu estou falando aqui, pelo menos têm carros melhores que estão à venda aqui no nosso país. Não vou falar que são as Mercedes e tantos mais, mas eles têm carros ótimos. Moram em condomínios fechados, casa boa, roupas finas, estão em depressão. Depressão por quê? Porque essas coisas não batem com o verdadeiro evangelho. Então acontece um acúmulo de coisas na cabeça dele, que ele pode estar achando que ele está aproveitando a riqueza e não está vivendo o verdadeiro evangelho. Então vai entrar em depressão. Mas o crente verdadeiro não pode e não tem depressão. Porque é isso que eu quero dizer para você. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Se a depressão é causada por carência de coisas que nós perdemos, por não aceitar coisas que nós perdemos, ou carência de coisas que nós queremos ter e não podemos ter, o crente verdadeiro já não passa por isso. Porque o crente verdadeiro não perdeu nada. Ele não perdeu nada, ele simplesmente deixou a sua vida para trás e ele começa uma nova vida inumeramente maiores do que a que ele tinha. Ou seja, a vida que ele deixou para trás é considerada morte, porque a Bíblia diz que aquele que não morrer para esse mundo não pode ter a vida eterna. Então, deixar o pecado para trás é deixar as coisas ruins. É o novo nascimento, ou seja, a pessoa era no passado morta, agora é uma pessoa viva. Então, não perdeu nada, achou a salvação. Achou a salvação. E o fato de querer algo, nós cristãos, o que nós queremos é Cristo. O que nós queremos é a salvação. O que nós queremos é estar com Deus para sempre, eternamente. Ou então, se a Bíblia diz, através do próprio Senhor Jesus, que nós podemos ter sim Deus, e nós podemos ser um com Deus, nós já não somos servos. Ele disse, já não vos chamo servos, mas amigos. Por quê? Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo sabe
tudo o que o seu amigo faz. Ou então, se nós temos Deus, nós já temos tudo. Então, como é que alguém que não tinha vida e agora vive, que não tinha nada e agora tem tudo, porque tem Deus, pode estar com depressão? Tem alguma coisa errada. Se você está com depressão, tem alguma coisa errada. Você não tem intimidade com Deus. Intimidade não é ouvir falar de Deus. Intimidade é ouvir Deus. Intimidade, não existe intimidade entre duas pessoas que uma fala e a outra só escuta. Não tem intimidade. Intimidade é duas pessoas que falam uma com as outras e escutam umas às outras. Ou então intimidade, na prática, é simplesmente isso. Você ora, você fala com Deus. Você lê a Bíblia, Deus fala com você. Essa é a intimidade do crente. Não tem outra. Não existe outra intimidade. Hoje os crentes mimimi são exatamente igual os adolescentes que eu falei. Eles querem ter, olha só, esses são frios e mornos. Eles querem ter carro bom, eles querem ter bom emprego, eles querem ter boas residências, eles querem ter uma vida próspera, grande, eles querem ter um ótimo casamento, eles querem ter tantas e tantas coisas boas, mas não faz por onde e não entende que Deus não nos chamou para isso, mas nos chamou para a vida eterna, e vão entrar em depressão. Mas acontece que eles querem criar um atalho, eles querem criar assim uma porta, uma emenda, vamos ficar melhor, uma emenda para justificar esses crentes. Quando a Bíblia não justifica nenhum deles. A justificação do crente está em Cristo. Por Cristo somos salvos. Por Cristo fomos chamados. E é por Cristo que vivemos. Mas eles querem congregar numa igreja, eles querem viver como se fossem mundanos, no pecado, a maioria absoluta deles no pecado, e eles não assumem que estão no pecado, e eles não querem ter tribulação, eles não querem ter luta, eles não querem ser perseguidos, e eles querem ser chamados o tempo todo de filhos de Deus. E eles querem uma emenda para que eles sejam aceitos, reconhecidos e chamados de filhos de Deus. Mas eu não preciso estar aqui falando que não são. Eu não preciso, porque a própria palavra diz, não são. É aqui que está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Não são. Por isso que todas as observações de Cristo nas parábolas e tudo mais que está na Bíblia, todas elas dizem que a minoria é que vai ser salva. É a porta estreita. Todas elas, só tem uma parábola que diz que é meio a meio, uma, que é a parábola das virgens, as 5 prudentes e as 5 não prudentes. Mas isso aí tem uma interpretação que eu vou chegar lá, que eu estou fazendo uma série de vídeos das parábolas, e você vai entender por que aí é meio. Mas se você for olhar nas outras, é tudo 5%, 2%, 10%, é tudo nessa faixa. Por quê? Porque a maioria dos que se dizem crentes, salvos, cheios do Espírito Santo, cheios do Senhor Jesus, cheios de sei lá o quê, não serão salvos. E a Bíblia diz que eles estarão diante de Deus e vão criticar a Deus. Eles vão encarar a Deus, vão encarar a Cristo, porque Cristo estará julgando juntamente com a igreja, e eles vão dizer, Senhor, não lembro do que nós fizemos isso, fizemos aquilo, então nós pregamos, então nós fizemos isso, expulsamos demônio, curamos, blá, 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 blá. Ora, pessoas que estão dizendo que pregaram o Evangelho, que curaram e que libertaram pessoas de demônios. E Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Não sou eu, é a Bíblia que está dizendo. Então, crente convertido, crente íntimo com Deus, é impossível de ter depressão. Ah, mas você é crente e está deprimido. A cura para você é simples, é fácil. O psicólogo não vai resolver teu problema. Se o que você tem na cabeça é isso, o psicólogo não vai tirar, porque o teu problema é espiritual e o psicólogo muitas das vezes não trata a religião. A não ser que seja um psicólogo cristão. O problema é simples. Quer deixar a depressão? Quer que a depressão vá embora? Deixa Jesus entrar. Se converta. Comece a buscar a Deus. Ore
e leia a Bíblia. Ah, eu não consigo ler. Então desiste. Ah, eu não consigo orar. Desiste. Desiste. Ah, então ora por mim para eu conseguir. Não, você pode orar e você pode ler a Bíblia. Não precisa orar para você ler a Bíblia e para você orar mais. Se você pode fazer a hora que você quiser. Tu passa horas e horas no Facebook, em redes sociais, de frente com a televisão. Por que você não pode tirar minutos para você ler a palavra de Deus? Se você ler a Bíblia, 10 minutos, 15 minutos por dia, você leva todinho um ano. 15 minutinhos só. Às vezes você assiste aí 15 minutos de vídeos, seja lá de quê, papapá, novela, Big Brother, essas porcarias todas que estão oferecendo. Você, é uma coisinha que eu tenho que me dá um pouquinho de alegria. Poxa, é complicado ouvir isso. Então, se você quer ser livre da depressão, a solução é conversão. Converta-te o teu coração verdadeiramente a Deus. E você vai ver que você não tem necessidade de nada, porque você já tem tudo. Tudo está pronto para você, para aquele que realmente crê em Deus. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus os abençoe sempre.